Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. E aí, já orou hoje? Vocês que são inscritos no canal, meu muito obrigado desde já. Agradeço, e vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal, que você vai aprender muito sobre a Bíblia, tá? Porque como eu falei, meu canal a gente não fala de religião nem de placa de igreja. Aqui não tem religião nem placa de igreja. Aqui tem apenas Jesus e a Bíblia. Porque eu acredito que Jesus, quando andou aqui na Terra, ele não deixou a religião. Ele deixou apenas princípio, para que nós possamos seguir o seu exemplo, seguir os seus passos, seguir o que ele fez, porque ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, ele sempre andou aqui na terra usando dois lemas: oração e a palavra. Tudo que ele era tentado ou que ele era provado, ele falava: está escrito, está escrito, está escrito. Então ele usou a Bíblia como a sua defesa, tá bom? No tema passado nós falamos sobre o tema sobre anjos, continuando na letra A. São 500 temas, tá, que eu bolei. São 500 perguntas de A a Z, tá, com 150 curiosidades, 152 no máximo curiosidade que você tem sobre a Bíblia. Então são 500 perguntas, estamos na letra A ainda. Então agora, no tema passado falamos sobre anjos e hoje iremos falar sobre um tema muito importante, que é o tema que fala arrependimento. Será que você cometeu um crime tão grave que não há arrependimento para você? Você pode estar pensando que não há arrependimento, você pode achar que você foi tão longe, que você fez uma tolice, cometeu uma tolice, que você não possa voltar, que Deus ele não pode te perdoar. O que a Bíblia fala sobre arrependimento? E o que é arrependimento na Bíblia? Vamos ver qual é a palavra de Deus, porque eu creio que a palavra que a Bíblia é a boca de Deus, que é a única forma que o ser humano se comunica com Deus e Deus se comunica com o ser humano. Porque se Deus aparecer com nós, para nós do jeito que nós somos, pela nossa pequenez e pelo nosso caráter ruim e pela nossa pequenez, nós somos fulminados. Então ele deixou a palavra dele, uma carta de amor, para pronunciar para nós. Vamos dar início a o tema arrependimento e dar início à primeira pergunta. Qual será a primeira pergunta que fala sobre o arrependimento na Bíblia? O que acontecerá conosco se não nos arrependermos? Olha que pergunta interessante. O que acontecerá conosco se nós não se arrepender? Não se arrepender do mau ato que a gente fez ou algo que a gente acha que é certo, mas não é certo aos olhos de Deus. O que acontecerá? Como sempre falo no meu canal, eu darei para você o capítulo e o versículo para que você verifique na sua casa ou aonde você estiver. Que você vai até a Bíblia, estude ela, examine ela, esmiuça ela, porque ela, você será julgado nela até a vida eterna, tá? E é ela que vai te dar a salvação. Além de Jesus ter morrido por você, já te deu a salvação, só que ela é o mapa que vai te guiar até o Senhor da salvação, que é Jesus. O capítulo para essa pergunta você vai encontrar no livro de Lucas. Lucas, tá? No capítulo 13, grandão. Capítulo 13, no versículo 3 a 5. 13, grandão. No versículo de 3 a 5, tá bom? Você vai lá e você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Vamos para a segunda pergunta, ver qual é a segunda pergunta do mesmo tema. O que traz alegria no céu? O que traz alegria no céu? O que será que traz alegria no céu? É essa a pergunta? O que traz alegria no céu? Repete a pergunta para mim novamente. O que traz alegria no céu? O que será que traz alegria no céu? Eu tenho certeza que a resposta para essa pergunta que eu vou te dar no capítulo e no versículo é quando um pecador se arrepende dos seus maus caminhos. É quando um pecador ele se reconhece a sua pequenez e a grandeza de Deus e traça o caminho diferente, né? Assim como você erra o caminho e o GPS fala para você: estou recalculando o seu caminho, e te dá um novo caminho para que você possa seguir o caminho correto. Vou te dar o capítulo e o versículo para que você possa verificar na sua Bíblia, como eu faço sempre no meu canal. Você verifica, você vai e você examina, porque aqui não é minha opinião, é o que a palavra diz, tá? Qual será o capítulo e o versículo para essa pergunta? O capítulo também ainda se encontra no livro de Lucas, tá? Novo Testamento, livro de Lucas. Você vai lá no começo da sua Bíblia, abre a sua Bíblia, vai ter o Novo e o Velho Testamento. Como eu falo, o Velho Testamento não é porque é velho que deixou de existir, é porque narra a história do mundo antes da vinda de Cristo, morrer
para morrer na cruz por nós, para salvar os nossos pecados. E o Novo Testamento narra a vida de Cristo, que ele andou aqui na terra, o seu ministério, do nascimento até os 30 anos, até os 33 anos que ele morreu na cruz do Calvário para morrer por nós, e a vida dos apóstolos, aquele que era seguidor de Cristo depois desse tempo. Então, a resposta para essa pergunta, né, o que acontece no céu quando um pecador se arrepende, ou quando uma pessoa converte seus caminhos, você vai encontrar no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 7. Vai lá e verifica na sua Bíblia. Vamos para a terceira e última pergunta do tema, arrependimento. Que duas coisas acontecem depois do arrependimento? Olha que interessante, que duas coisas acontecem depois do arrependimento. Quando você se arrepende de algo que você fez, quando você tira o foco daquilo que você fez de errado e você se sente perdoado por Deus. Lembrando que Deus, ele sempre perdoa qualquer tipo de pecado que comete, tá? Mas ele não tira as consequências, tá? Ele perdoa o pecado, mas ele não tira a consequência. Exemplo, você matou, você roubou, você se sentiu arrependido, Deus e pediu perdão de coração. Deus, ele te perdoa o seu pecado, o seu ato que você fez. Porém, ele não tira a consequência. Você vai ter que pagar para a justiça, você vai ser preso, você vai cumprir uns anos na cadeia, você vai fazer tudo isso, porém você foi perdoado por Deus porque se arrependeu de coração. Então Deus perdoa, mas ele não tira as consequências. É bom deixar claro isso, tá? Para você entender o que é o arrependimento na Bíblia. Deus perdoa, porém não tira as consequências dos seus erros, tá bom? Porque senão seria muito fácil você fazer bastante coisas na vida e pedir para que dê perdão e Deus te perdoasse e também tirasse as consequências do seu erro. Só para deixar claro isso que a Bíblia fala, tá bom? Darei para você o capítulo e o versículo da pergunta, que é a última pergunta, é qual? Só relembrando. Que duas coisas acontecem depois do arrependimento? Que duas coisas acontecem depois quando você se arrepende? Vamos lá, vou te dar o capítulo e o versículo. Isso você vai encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, tá? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 38, capítulo grandão, e o versículo pequenininho 38. Você vai lá na sua Bíblia, verifica, confere e vê se está de acordo, tá? Como eu faço sempre no meu canal, induzo a você a estudar a Bíblia, porque é nela que você vai encontrar a salvação, é nela que você vai encontrar o Senhor da salvação. Então se inscreva nesse canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que as pessoas possam entender e aprender da Bíblia. Como eu falei, 500 temas de A a Z, para que as pessoas possam entender cada dia mais da sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Esse é o meu desejo agora e sempre. Amém.